O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos freis, diáconos, amados e amadas de Deus, a palavra de Deus que nós ouvimos na primeira leitura colocou diante de nós esse texto tirado do profeta Jeremias, logo do início do livro do profeta Jeremias, do capítulo 3, uma grande convergência do ser humano, mas do ser humano necessitado. Não é? Eis que eu os trarei do país do norte, os reunirei desde as extremidades da terra, entre eles há cegos, aleijados, mulheres grávidas e parturientes, uma grande multidão, os que retornam. Uma imagem bonita, não é? De retorno, de convergência do ser humano, aqui mais do ser humano necessitado e do ser humano para o Senhor. E uma imagem bonita de Deus, pois tornei-me um pai para Israel e Efraim é o meu primogênito. Imagem bonita, a imagem bonita da paternidade de Deus, aqui já no livro do profeta Jeremias, e da convergência do ser humano necessitado, do ser humano que necessita. Claro que pode ser aqui a imagem dos que estavam no exílio. Jeremias é um profeta que profetiza já no tempo do exílio, da volta dos exilados, daqueles que estavam no exílio para a sua terra. Mas é uma imagem bonita, uma imagem de convergência do ser humano e do ser humano necessitado para Deus, porque Deus é Pai, porque Deus olha para nós sempre com o amor de Pai. Diante de Deus, Deus não é indiferente ao sofrimento do ser humano, Deus não é indiferente à dor do ser humano, Deus não é indiferente ao ser humano, mas Ele olha com o amor de Pai. E o Salmo também, né? O Salmo canta aqui, possivelmente aqui, canta o retorno do exílio, pode ser do primeiro êxodo, mas também pode ser do segundo, quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca de canções. O povo que está voltando para Jerusalém, ou o povo do exílio, no primeiro exílio,
que está também, que foi conduzido para a terra, mas possivelmente aqui do segundo exílio, o povo que está no exílio volta. Volta, mas parece não acreditar no que está vendo. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar, parecia ser um sonho. Encheu-se nossa boca de sorriso, nossos lábios de canções, boca de sorriso, lábios de canções, quer dizer, alegria. Alegria porque o Senhor nos reconduziu do cativeiro. Entre os gentios se dizia, maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Quer dizer, entre aqueles que não são judeus, se reconhecia aquilo que Deus tinha feito por Israel. Mas agora o salmista pede que Deus mude a sua sorte. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Na imagem aqui agora parece que no momento que o salmista está recordando aquilo que Deus fez pelo povo, mas parece que o momento não é um momento tão bom. Então o que ele pede? Mudai a nossa sorte, ó Senhor. É o presente. Não é verdade? É o momento em que está se vivendo. Talvez poderíamos ler hoje o momento em que estamos vivendo. Momento difícil, que parece já estarmos vendo a luz, não é? Já estarmos vendo o sol, nesse momento difícil de pandemia, onde a gente também pede a Deus, mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. A torrente no deserto é sinal de vida, sinal de frescor. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Quer dizer, o lançar a semente é pesado, não é? O plantar é pesado, mas o colher é alegria. Ceifarão com alegria na ceifa, a alegria do ceifar. Chorando de tristeza sairão, espalhando as sementes. Cantando de alegria voltarão carregando os feixes. Né? O peso do semear. Chorando de tristeza sairão para espalhar a semente. Cantando de alegria voltarão carregando os feixes. A colheita, né? A beleza da colheita aqui. É o salmista que reza, é o salmista que relembra o que Deus fez, e é o salmista que pede a Deus que mude a situação presente. É a gente também que deve ter sempre essa coragem de olhar para a paternidade do Pai de Jesus, olhar para Deus e pedir a Ele que sempre, às vezes o presente é difícil, o presente é de dor, é o sofrimento, mas a gente deve ter sempre essa coragem de pedir a Deus, Ele que fez maravilhas no passado, Ele que também olhou para a história de cada um de nós talvez possa olhar a sua vida também e perceber tanta coisa que o Senhor já fez na nossa vida, tantos momentos que o Senhor passou, que nós experimentamos ali o seu amor e pedir sempre que Ele haja no hoje da história. Que Ele também hoje mude a nossa vida, mude a nossa situação, que Ele hoje também nos faça viver com esperança, nos faça viver com alegria. O Evangelho apresenta para nós Jesus que está em Jericó, está saindo de Jericó, está subindo para Jerusalém, e aqui está passando pela cidade de Jericó, e terminou de passar por Jericó. Os seus discípulos estão com ele, está indo para Jerusalém, né? Já estamos aqui no capítulo 10 do Evangelho de São Marcos. Jesus está indo para Jerusalém, Jerusalém vai morrer, saindo de Jericó, os discípulos, e uma grande multidão está com Jesus. Mas tem alguém que está à beira do caminho, a imagem assim pesada, né? Alguém que está à beira do caminho. A beira do caminho implica sempre a falta de força para caminhar, alguém que perdeu talvez o ânimo de caminhar, alguém que perdeu o brilho da vida, alguém que vive uma grande desilusão, é cego. O Evangelho dá a entender, não nessa tradução, mas em outra, que ele já enxergou, mas agora não está enxergando. E alguém que está à beira do caminho, alguém que perdeu o ânimo de caminhar. Bartimeu. Não é? Bartimeu é o filho de Timeu, né? O nome Bartimeu, filho de Timeu. É alguém que perdeu o ânimo de caminhar, está à beira do caminho, está ali possivelmente pedindo esmola para quem passa, mas alguém que perdeu o ânimo de caminhar, alguém que não vê, que é cego e não vê. E ele
possivelmente já tinha ouvido falar de Jesus, né? Já tinha ouvido falar de Jesus, já devia ter ouvido falar da pregação de Jesus, também dos sinais, dos milagres que Jesus realizava. E ele escuta aquela multidão passando, e alguém deve ter dito para ele que era Jesus que está passando. E ele grita: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Né? Reconhece que Jesus é filho de Davi, é da descendência de Davi, quer dizer, o Messias. E o que ele pede para Jesus? Tem piedade de mim, quer dizer, olhe para a minha situação. Eu estou à beira do caminho, não estou conseguindo caminhar mais, perdi a esperança de viver, estou cego, olha por mim, tem piedade de mim. E é interessante a atitude das pessoas. Muitos o repreendiam para que se calasse. Né? As pessoas não querem que aquele cego grite, não querem que ele incomode Jesus. Então querem calar aquele cego que está gritando à beira do caminho. Mas é interessante que ele grita mais ainda, né? Mas ele gritava mais ainda: filho de Davi, tem piedade de mim. Ele tinha perdido o ânimo de caminhar, era alguém que estava à beira, à margem da vida, mas ele tem a coragem de gritar ainda. É bonito isso aqui. Ele tem a coragem de gritar. Ele não perdeu a capacidade de gritar. Ele não perdeu a capacidade de gritar, que Jesus olhasse por ele. Quer dizer, alguém que não perdeu ainda a esperança diante da vida. E ele percebe que Jesus pode olhar por ele. Ele percebe que Jesus pode vir ao encontro da situação dele, que Jesus pode mudar a situação dele. E ele grita mais forte ainda: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E qual é a atitude de Jesus então? Então Jesus parou e disse: chamai-o. É bonita a atitude de Jesus. Amadas e amadas de Deus, a gente vai perceber que Jesus não é indiferente ao sofrimento das pessoas. Momento nenhum do Evangelho a gente encontra a indiferença de Jesus diante do sofrimento das pessoas. Não, Jesus sempre se comove diante do sofrimento das pessoas, tem compaixão, ele sempre reage diante do sofrimento das pessoas, ele sempre vai ao encontro do sofrimento, da dor das pessoas, porque assim é Jesus. Não é o Filho de Deus, mas o Filho de Deus que não é indiferente diante da dor, do sofrimento das pessoas. Nele realiza aquela imagem bonita da primeira leitura, onde a paternidade de Deus se torna presente, onde a misericórdia de Deus se torna presente nele, onde o amor de Deus se torna presente, onde as pessoas sabem que a sua dor vai encontrar acolhida, o seu sofrimento vai encontrar acolhida. Isso é bonito, né? A imagem bonita de Jesus, que não é indiferente diante do sofrimento das pessoas, e não é indiferente diante do sofrimento de Bartimeu. Então diz: chamai-o. Então eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. O texto diz: o cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus, né? Aí jogou o manto, deu um pulo e vai até Jesus. E Jesus vai perguntar para ele: o que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu veja. Ele queria ver, ele não estava sem esperança, ele estava à beira do caminho, ele não via. Imagine há 2000 anos atrás, um homem que não enxergava, um homem que não via. Né? Graças a Deus o mundo evoluiu muito. Né? Hoje as pessoas também que não veem fisicamente, mas têm a possibilidade de conduzir a vida, de estudar, de viver a vida em sociedade. Mas imagine há 2000 anos atrás. Mas esse homem quer ver. Mestre, que eu veja. E Jesus lhe disse: vai, tua fé te curou. E diz o Evangelho: no mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Alguém, amados e amadas de Deus, que curado da sua cegueira, segue Jesus. Alguém que curado da sua cegueira, torna-se discípulo de Jesus. Alguém que foi curado por Jesus e curado agora segue Jesus. Esse homem no Evangelho de São Marcos é exemplo do discípulo. Quem é o discípulo? Quem é a discípula? É aquele e aquela que, curado da sua cegueira, segue Jesus. A grande pergunta que nós devemos fazer
a partir desse texto, nós estamos vendo. A fé está verdadeiramente nos curando, curando as nossas cegueiras, que às vezes a cegueira não é só a cegueira da vista, né? Às vezes há tanta coisa dentro de nós que está nos impedindo de ver, está nos impedindo de ver Jesus, está nos impedindo de ser curado por Jesus, está nos impedindo verdadeiramente que Jesus nos cure. E que curado nós possamos viver com mais beleza o nosso discipulado, doar a nossa vida com alegria, doar a nossa vida com esperança, fazer da nossa vida um dom de serviço, um dom de amor, por causa de Jesus Cristo, porque estamos seguindo Jesus Cristo. Este homem curado segue Jesus. É claro que a gente não deve ter medo das nossas cegueiras, né? A segunda leitura disse para nós que Jesus é um sumo sacerdote misericordioso, né? Ele tem compaixão de nós, Ele tem compaixão das nossas cegueiras, Ele tem compaixão dos nossos pecados, Ele tem compaixão das nossas limitações. Então a gente não deve ter medo da limitação, a gente não deve ter medo da cegueira, mas só se deixa curar da cegueira. Quem sabe qual é a sua cegueira? Quem não sabe qual é a sua cegueira, como é que vai ser curado? Como é que vai gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? Qual é a minha cegueira? O que está me impedindo de ver Jesus? O que está me impedindo de me deixar ser curado por Jesus e curado pela palavra de Jesus, curado pela Eucaristia, curado pela oração, curado por Jesus, ser discípulo missionário, seguir Jesus com beleza? O que está me impedindo? Qual é a minha cegueira? Qual é a minha cegueira, Dom Paulo? Né? Qual é a cegueira que cada um de nós tem, que a gente precisa se deixar curar por Jesus, para que a gente possa verdadeiramente ver melhor Jesus, para que a gente, sendo curado por Jesus, possa servir, possa amar, possa se doar com mais beleza na vida da comunidade, possa se doar com mais beleza na vida da sociedade, possa verdadeiramente fazer da nossa vida um dom de amor, um dom de serviço. Não pensamos essa graça? A graça de nos deixarmos curar por Jesus, a graça de que Ele cure a nossa cegueira e curados que nós possamos nos doar com beleza na vida da comunidade, na vida da sociedade, no nosso ambiente de trabalho, na nossa casa, no nosso ambiente de estudo, de lazer, onde estivermos. Que curados por Jesus nós possamos fazer com mais beleza, com mais leveza a nossa vida um dom de amor, um dom de serviço. Amém.